Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso e estou aqui mais um dia com vocês para mais um vídeo da nossa playlist Leitura Cronológica da Bíblia em um Ano. Hoje nós vamos fazer a introdução ao livro de Levíticos, tá bom? Então vamos lá, introdução ao livro de Levítico. Um dos costumes teimosamente persistentes da humanidade é o de insistir em domesticar Deus. Estamos determinados a dominá-lo ou a domá-lo. Criamos meios de subordinar o Criador a nossos projetos. Tentamos reduzi-lo a um tamanho que caiba convenientemente em nossos planos, ambições e gostos. Mas as Escrituras são ainda mais teimosas em nos dizer que não podemos fazer isso. Deus não pode ser encaixado em nosso plano. Nós é que precisamos nos encaixar no plano dele. Não podemos usar Deus. Ele não é uma ferramenta, um dispositivo ou um cartão de crédito. Santo é a palavra que põe Deus à parte e acima de nossas tentativas de inseri-lo em nossa lista de desejos e fantasias a serem satisfeitos ou em nossos esquemas utópicos concedidos para deixar nossa marca no mundo. Santo significa que Deus está vivo segundo as determinações de Deus, de uma forma que excede nossa experiência e nossa imaginação. Refere-se à vida ardente com pureza intensa, que transforma tudo que toca e diz respeito à pessoa. Visto que a essência da vida é Deus e Deus é um Deus santo, precisamos de muito ensino e longo treinamento para viver de acordo com o que Deus é e não como que gostaríamos que ele fosse. O livro de Levítico é uma pausa na narrativa da história dos nossos antepassados que, libertos do Egito, estão a caminho de Canaã para se estabelecer ali. É uma espécie de intervalo longo para instruções, uma preparação meticulosa para uma vida santa. Numa cultura que não tem a mínima ideia do que significa essa palavra. No momento em que esse povo entrar em Canaã, encontrará pelo caminho um campo minado de deuses e deusas que foram fabricados por apelar às nossas fantasias espirituais. Dê-nos o que queremos, quando queremos, de acordo com as condições que estabelecemos. O que essas fantasias fazem, na verdade, é aleijar-nos ou mesmo matar-nos. Levítico é o começo de muito ensino e longo treinamento, que continua a ser adaptado e reformulado em cada país e cultura em que Deus esteja formando um povo salvo para viver a vida que ele planejou desde a criação. A vida santa para um Deus santo. A primeira coisa que chama a nossa atenção quando lemos Levítico, dessa perspectiva, é que o Deus santo, na verdade, está em nosso meio e praticamente todos os detalhes da nossa vida são afetados pela presença desse Deus santo. Nada em nós, em nossos relacionamentos ou em nosso ambiente é deixado de fora. A segunda coisa é que Deus providenciou uma maneira, os sacrifícios, as festas e os sábados, de levarmos tudo em nós e à nossa volta à sua santa presença, transformada no brilho ardente do santo. É espantoso poder chegar à sua presença e nós, como o antigo Israel, estamos em sua presença em todos os momentos. Como diz lá em Salmo 139. O Senhor não mora numa tenda nem em alguma casa do nosso bairro, mas faz sua morada em nós e entre nós, os cristãos, e diz: Eu sou santo, então sejam santos. Nós temos aqui algumas referências. Primeira carta de Pedro 1,16, citando Levítico 11, do 44 ao 45, e 19, 2 e 27.
Uma vez que percebemos isso, os detalhes e instruções aparentemente indetermináveis de Levítico tornam-se sinais de boas novas para nós. Deus se importa tanto com os detalhes da nossa vida, querendo que tudo em nós e à nossa volta seja levado à transformação, que Paulo recomendou mais tarde. Portanto, eis o que quero que vocês façam com a ajuda de Deus. Apresentem vida comum no dia a dia, dormir, comer, ir ao trabalho, passear, diante de Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por você é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não conseguirem pensar mais. Em vez disso, concentrem sua atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura ao redor de vocês, que sempre os arrasta para baixo, a nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma maturidade bem formada. Romanos 12, 1 e 2. Quando escreveu Levítico, a atitude de Moisés perante o Deus Santo mudou de ignorância para terror e depois para fascinação e amor. Ele tentou lutar bravamente pela liberdade de suas convicções e acabou cometendo assassinato. Quando viu que aquelas fantasias utópicas estavam muito além da sua capacidade, decidiu que queria ficar sozinho e criar ovelhas para o seu sogro. Mas Deus o enviou para ser o grande libertador do seu povo. Nas leis de Deus, agora todos os dias da sua vida eram marcados por encontros com o glorioso e impetuoso Altíssimo. No Egito, a santidade de um grande Deus significava que somente os ricos, aqui está falando Deus minúsculo, tá? Então, no Egito, a santidade de um grande Deus, que somente os ricos e com bons contatos poderiam receber alguma atenção. Para as necessidades diárias, o cidadão comum possuía deuses caseiros. A magia também era comum, porque quem realizava o feitiço tinha controle sobre o resultado. E em Canaã, para onde os israelitas estavam se transferindo, a situação era pior. Se tal era impossível. Os deuses cananeus gostavam de orgias e sacrifícios infantis, para começar. Não era de espantar que os israelitas precisavam saber o que seu Deus considerava santidade. O contexto. Por volta de 1280 a 1240 a.C., os egípcios ainda usavam hieróglifos e os mesopotâmicos gostavam da escrita cuneiforme em placas de argila. Mas uma nova tecnologia de informação havia surgido, o alfabeto, inventado pelos cananeus. Os mais antigos exemplos de escrita chinesa também são provenientes desse período, durante a dinastia Shang. Esse é o contexto que eu acabei de ler, tá? Então, essa foi a leitura da introdução de Levíticos. Então, que possamos estar preparados para o que vem aí, né? O Senhor aqui querendo preparar o povo, porque eles iriam entrar numa terra que era muito má, que faziam muitas coisas erradas e tinham muitos deuses. Então, aqui era uma preparação da santidade do povo hebreu para que realmente fizesse a diferença, né? E isso o Senhor requer de nós também, como cristãos hoje. Então, esse foi a introdução de Levíticos e o próximo vídeo nós vamos entrar, então, no livro de Levíticos, tá bom? Deus abençoe e até a próxima leitura.